Tenho certeza que esse vídeo aqui é o vídeo mais importante do canal aqui, é o vídeo mais importante que eu fiz até hoje, porque eu acho que eu estou fazendo ele no momento certo. Então a gente vai estudar o ciclo do mercado e esse momento que eu faço o vídeo aqui agora pode ser o momento, tá? Para você compreender o que é um ciclo do mercado e você conseguir tirar proveito disso aí na sua rentabilidade nos próximos anos aí na sua carteira de investimentos. Beleza? Eu sou o Gustavo Soares, criador desse canal aqui, o canal GS Escola de Investimentos. E aí, se você gostar desse vídeo lá na frente, não deixa de dar uma curtida não. E se quiser, aproveita e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Então vamos lá que eu vou apresentar para vocês aqui agora o que é o ciclo do mercado. Então olha só, hein? Eu tirei todas as informações desse livro aqui, Dominando o Ciclo do Mercado, do Howard Marks, que é esse camarada aí, um dos grandes investidores aí mundialmente falando, um dos maiores investidores. O cara é escritor, o cara entende muito do assunto aí dos ciclos do mercado. Então, vale a pena você dar uma lida nesse livro aí para você aprofundar mais nesse assunto. Tá ali atrás na minha estante ali, um livro excelente, de fácil entendimento. Eu vou trazer as principais informações hoje aqui a respeito de o que é um ciclo do mercado e como que a gente pode tirar proveito disso. Fechou? Então, passando aqui para frente, a gente vai entender primeiro o que seria o ciclo do mercado. Então, o que são ciclos do mercado? Os ciclos do mercado nada mais são do que períodos de mercado financeiro nos quais determinadas modalidades de investimento se destacam em relação a outros produtos financeiros. Então, é um ciclo onde que tem determinados ativos vão se destacar mais do que outros ativos e ocorre um ciclo, uma oscilação. Tem épocas que um ativo vai se destacar mais, uma classe de ativos, e tem épocas que classes de ativos diferentes vão destacar mais do que as outras. Um exemplo, renda fixa e renda variável. Esse momento que eu gravo o vídeo aqui agora, a renda fixa ela está muito atrativa por conta das taxas de juros altas, né? Então ela está mais atrativa, ela está se destacando mais do que a renda variável. As ações, os fundos imobiliários, os fundos de investimentos, eles estão mais depreciados, estão mais descontados em relação à renda fixa e não estão com retornos satisfatórios. Então fica ocorrendo esse ciclo aí. E aqui embaixo, a confiança sobre onde estamos em um ciclo ocorre quando você aprende os padrões de altos e baixos que influenciam não apenas a economia, mas os mercados e as empresas e também a psicologia humana e os consequentes comportamentos de investimento. A economia influencia nesse ciclo de mercado aí também, no ciclo de mercado, e também o comportamento humano tem muita participação em relação ao ciclo de mercado. Então temos que ficar cientes também e entender um pouquinho aí sobre a psicologia financeira. E aí quando a gente segue esses insights aqui que eu vou trazer do Howard Marks aqui, você consegue dominar esses padrões para ter uma oportunidade de melhorar os seus resultados aí no longo prazo, tá? A gente sempre está falando aqui de longo prazo. Em curto prazo, vou mostrar aqui na frente aqui que o gráfico oscila muito e muitas vezes a gente não consegue tirar proveito disso. Então, ciclos de mercado, oscilação aí da economia, oscilação das classes de ativos, onde uma classe de ativo vai se destacar mais em determinado momento e outra classe de ativo vai se destacar menos e aí depois esse ciclo se reverte. E aí você tem que saber tirar proveito em todas as classes de ativo dentro do mesmo ciclo. Fechou? Passando para frente aqui, investir é uma questão de se preparar para o futuro. A tarefa ela é simples de definir. Olha só, montamos hoje portfólios que esperamos que se beneficiem de eventos dos próximos anos. Então a gente vai montar um portfólio hoje baseado com o ciclo atual para a gente se beneficiar de eventos que vão acontecer no futuro. Então esse portfólio agora tem que estar mais adequado para coisas que vão acontecer lá no futuro para a gente tirar proveito disso. E para investidores profissionais, eu botei até entre parênteses aqui, não digo isso só quem tem CNPJ não. Quando fala investidor profissional parece que é uma empresa, fundos de investimentos, não. Investidores profissionais também podem ser aqueles grandes investidores, as pessoas que realmente estudam o mercado. Então o sucesso deles consiste em fazer isso melhor do que investidor médio ou superar um benchmark que é determinado pelo comportamento de todos os outros investidores. Por que eu grifei investidor médio ou superar um benchmark? Porque o investidor médio e o pequeno investidor somos nós, né? A maioria. Nós aqui não, porque a gente está estudando e a gente vai dominar o ciclo do mercado também. Mas aquela maioria que não estuda o mercado, que não estuda as empresas, está sempre ali indo com o efeito manada, sempre acompanhando a massa.
tá? E aqui o benchmark nada mais é que o benchmark é acompanhar esse efeito manada, acompanhar essa massa também. Então o benchmark ele meio que vai determinar o comportamento de todos os outros investidores. Então o investidor profissional ele tem que ser melhor do que a média do mercado, que o benchmark, ou seja, tem que ser melhor do que o investidor médio. E é o nosso caso aqui, por isso que a gente estuda e por isso que a gente sim vai ser aí nos próximos anos um investidor acima da média. Nós vamos ser investidores profissionais, tá? Então fica aqui comigo. Ó, e se você estiver gostando do vídeo aí, já dá uma curtida aí para fortalecer o canal aqui também e qualquer coisa se inscreva aqui também, porque tem vários e vários vídeos aí por vir para ajudar a gente a crescer aí no longo prazo no mercado. Para a gente vencer nesse jogo com mais frequência do que perder, você precisa ter uma vantagem de conhecimento. É isso que o investidor superior tem. Ele tem o quê? Ele sabe mais do que os outros sobre as tendências futuras. Então, para a gente se destacar no mercado, a gente tem que saber mais do que os outros. Isso aí é uma realidade para qualquer meio de trabalho, né? Para qualquer mercado. Se você quer destacar dentro do seu emprego, você tem que saber mais do que seus colegas de trabalho. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa também. Se a gente quer ter uma rentabilidade acima da média, a gente tem que saber mais do que a média do mercado. Fechou? E continuando aqui, o que o investidor superior faz? Agora a gente vai começar a entender o ciclo. E o que o investidor superior faz e o que você vai passar a fazer daqui para frente. O investidor superior ele está atento aos ciclos. Então, muitas vezes a gente investe simplesmente comprando ações ali e esquece em qual parte do ciclo que a gente está. O investidor superior ele sempre está atento ao ciclo e você vai entender isso aqui para frente. Então, ele vai anotando padrões passados que parecem estar se repetindo, adquire um senso sobre onde estamos e em vários ciclos que importam, nos vários ciclos que importam, né? E sabe que essas coisas têm implicações para suas ações. Isso o permite fazer julgamentos úteis sobre os ciclos e onde estamos neles. Então o investidor superior ele vai anotando tudo. E lá na frente, lá no finalzinho do vídeo, eu vou te mostrar um passo a passo que você precisa ficar anotando aí para você entender onde que a gente está no ciclo. E com essas anotações ele consegue fazer julgamentos para saber se ele está aqui ó, no momento de euforia do ciclo de mercado, um momento perigoso, ou se ele está aqui embaixo, num momento bom de compra, no momento de depressão do mercado ali, onde todo mundo está desanimado. E ele, com esses julgamentos, ele consegue tomar as suas decisões de forma mais racional e colher bons frutos lá na frente, tá? E aqui, nesse gráfico aqui embaixo, é um gráfico que representa, assim, bem grosseiramente, o ciclo do mercado. Então, o ciclo do mercado ele é uma oscilação aí no longo prazo, para cima e para baixo, e ele tem uma linha de tendência à média. Então ele sempre volta a essa média. Em momentos de euforia, tanto para cima quanto para baixo, o mercado automaticamente nos anos seguintes ele volta à média. Então, a gente entendendo que existe uma média e se a gente tiver acima dela um momento eufórico e abaixo dela um momento de depressão, um momento de baixa do mercado, a gente consegue se posicionar melhor. E aí, quais são os julgamentos que você precisa colocar aí na sua cabeça e quais são os julgamentos que o investidor superior tem? Estamos perto de um começo de uma ascensão ou nos estágios finais dessa ascensão? Aí você anota isso. Se um determinado ciclo cresce há algum tempo, já foi tão longe que agora estamos em terreno perigoso, ou seja, está muito eufórico o mercado, por exemplo, no final de 2019, 2020, o mercado está muito eufórico, veio a pandemia, o mercado caiu. Lá em 2008, quando o mercado estava muito eufórico, depois veio a crise subprime, e aí você vai anotando. O comportamento dos investidores sugere que eles estão sendo movidos pela ganância ou pelo medo. E aí, você no atual momento, você acha que a gente está na ganância ou no medo? Quanto ao risco, os investidores parecem apropriadamente avessos ou totalmente tolerantes. O mercado está superaquecido, ou seja, super comprado, ou apático, super vendido, barato. Tudo isso somado, nossa posição atual do ciclo implica que devemos focar em defensividade ou agressividade. Então essas são perguntas, são julgamentos, são questionamentos que o investidor superior se faz ali para poder tomar as suas decisões e comprar no momento certo e também vender no momento certo. E aqui a gente vai entender que o ciclo ele oscila ao redor do ponto médio.
E esse ciclo aqui que a gente está enxergando, que eu mostrei agora atrás também, é um ciclo de tendência secular, ou seja, uma tendência de longuíssimo prazo, de 100 anos, 200 anos. Então a gente enxerga, quando a gente olha uma tendência secular, a gente enxerga uma coisa mais ou menos assim, tá? A gente enxerga no macro, então a gente não consegue ver as micro oscilações que ocorrem ali no período do tempo aí secular. Então a gente enxergando aqui, a gente enxerga a linha de tendência média. Quando a gente enxerga um gráfico secular, a gente consegue sim traçar facilmente uma linha de tendência média. E a gente consegue enxergar os momentos de euforia e os momentos de depressão do mercado. E aí, quanto mais se distancia do ponto médio, que seria essa linha de tendência da média aqui, mais os ciclos têm potencial para causar estragos. A gente está falando aqui de estragos mais aqui, ó, nessa parte de euforia do mercado, porque aqui embaixo, quando o mercado está muito depressivo, não causa muito mais estragos, porque ele já causou estragos demais, já aqui seria um excelente ponto para você se posicionar. Então aqui os estragos podem ser grandes, e é aqui que a maioria dos investidores, o investidor médio, começa a se posicionar, e ele deveria estar fazendo o contrário disso, tá? E aqui, esse outro gráfico mostra para a gente o olhar de um investidor mais de médio prazo. Esse anterior aqui, ele mostra para a gente o olhar de um investidor de longo prazo. Ele foca no longo prazo, tá? E se posiciona para colher frutos no longo prazo. Esse aqui já é um investidor de médio prazo. Ele já começa a enxergar menores ciclos, pequenos ciclos dentro da tendência secular. Só que esses ciclos aqui dentro de uma tendência secular pode ser um ciclo que dura 10 anos, 5 anos, então, depende muito do comportamento do mercado ou do comportamento da empresa ou do comportamento do benchmark ali que você está olhando. Então esse aqui é o olhar do investidor mais de médio prazo, ele já começa a enxergar mais turbulência aí em períodos menores, de 10 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos. E agora aqui é o olhar de um investidor de curto prazo. Então o investidor de curto prazo enxerga essas oscilações aqui que podem ser mensais, semanais, diárias, o tempo todo e fica tentando tirar proveito disso aqui. Só que ele mais erra do que acerta, tá? Porque se a gente voltar aqui atrás, o investidor de longo prazo, como tem pouca oscilação, as oscilações são menores aí, pensando no longo prazo, ele consegue acertar melhor o momento de entrada no mercado. Já o investidor médio acerta um pouco melhor do que o curto prazo e esse aqui é difícil demais de acertar porque ele fica o tempo todo comprando e vendendo, comprando e vendendo. E aí, continuando aqui, esse é o olhar de investidor de longo prazo. Esse é o olhar que eu prezo aqui no canal, que você tem que investir pensando no longo prazo. Os vídeos que eu faço sempre pensando no longo prazo. Então, o olhar do investidor pensando no longo prazo. E esse gráfico aqui é do Ibovespa dolarizado desde 1965 até 2021, mais ou menos aqui. Está um pouquinho desatualizado aí, mas já dá para a gente entender que existe uma linha de tendência média. Existem os picos de euforia e os picos de depressão. Olha só como é que é fácil da gente traçar essa média aqui pensando no longo prazo. Tá? E quando você pensa no longo prazo, de 1965, que o Ibovespa dolarizado estava em 50 pontos e agora atualmente ele chegou a próximo aos 15 mil pontos, fiz um cálculozinho aqui, então de lá para cá teve uma valorização aí de 30 mil por cento, que seria 300 vezes a multiplicação aí do patrimônio. E aqui embaixo seria o gráfico do Ibovespa de 2001 até o atual momento, o gráfico do PL do Ibovespa. O PL é o preço sobre o lucro. Indica aí em quanto tempo você consegue reaver o seu dinheiro recebendo ali apenas o lucro ali da ação, tá? Então aqui a gente está mostrando o gráfico do benchmark do PL todo do Ibovespa e atualmente aqui ele está aqui embaixo. E eu também consigo traçar essas linhas aqui, foi eu que tracei. Então olha só, eu tracei ali de tendência da média e um canal de tendência também de alta aqui do PL. Então a gente percebe que em momentos de picos aqui, normalmente quando o PL está muito alto, o mercado está muito eufórico, logo na frente vem uma correção desse PL, normalmente vem uma correção no Ibovespa também. E aqui embaixo a base ali, o suporte, né, desse canal de tendência, a gente vê que bons pontos para você entrar são nesses pontos aqui, ó, pontos que tocam lá o suporte desse canal. E olha onde que a gente está no atual momento. Então fica a reflexão aí para você. Você acha que a gente está barato e está em bom ponto de entrada, ou você acha que não vale a pena entrar no Ibovespa no atual momento? Aproveita e ó, comenta aqui embaixo aqui, tá? Vamos interagir junto aí. E continuando aqui, esse aqui seria um gráfico, o ciclo do
mercado que eu tirei do livro, Dominando o Ciclo do Mercado, e as fases que existem dentro do ciclo. Então aqui a gente está detalhando mais o ciclo aí. Então temos aqui, grosseiramente falando, o ponto de euforia, que é o pior momento para comprar, onde que os ativos estão muito caros, já estão bem precificados, está todo mundo no oba-oba, o mundo é uma maravilha, só que já está muito precificado. Então você vai comprar caro. E aqui o momento de depressão é o melhor momento para comprar, é aqui onde que todo mundo está falando que o mundo está acabando, bolsa é cassino, que bancos começam a quebrar, igual aconteceu, está acontecendo aí no atual momento que a gente está passando. 2023 é o ano que eu gravo esse vídeo aqui. Então, bancos quebrando, taxa de juros alta, inflação alta, tudo isso influencia nesse ciclo do mercado. E é aqui onde todo mundo não tá pensando em comprar, está pensando em vender, é o momento que você vai comprar, porque aqui onde está todo mundo vendendo barato, você vai comprar barato, ok? Então, quais são mais ou menos os ciclos aqui, as fases dentro do ciclo? Tem a fase de otimismo, que é lá no início lá do ciclo, que ele vai começando a ter uma tendência de alta, depois excitação, depois emoção, depois a euforia toma conta do mercado. É esse momento aqui que você tem que segurar o seu dinheiro aí, colocar ele num investimento mais seguro, fazer caixa para momentos depois, quando tiver queda no mercado, você comprar. Depois começa a fase da ansiedade, a fase da negação, depois a fase do medo. Eles começam a ficar com medo porque o mercado está caindo, eles não sabem, estão indecisos. E aí, será que o mercado vai se recuperar? Será que não vai se recuperar? Depois a fase do pânico aqui, o pânico, todo mundo começa a vender, e aí o mercado cai mais ainda e a queda é mais acentuada. E depois a fase do desânimo. E aí a fase da depressão, aqui tá todo mundo na deprê total. E aí, passado toda essa fase aí, passada a depressão, o mercado começa a dar sinais de recuperação, entra a esperança, depois o alívio, depois o otimismo, e aí o otimismo aqui liga aqui, aí começa tudo de novo. Então você entendendo essas fases aqui, você consegue se posicionar melhor. E eu já deixo a reflexão aqui, e lá no final tem a tabelinha para você responder, e aí você tirar suas próprias conclusões em qual fase que a gente está. Tá bom? Então fica a dica aí, fica a reflexão e comenta aqui embaixo também qual fase que você acha que a gente está. E aí, normalmente essas duas fases aqui de euforia e de depressão, na euforia a inflação tá baixa, os juros estão baixos, então a economia tá bombando, todo mundo comprando, tudo indo muito bem. E aí uma hora ou outra, com todo mundo comprando, tudo indo muito bem, os produtos vão ficar escassos, aí todo aquele ciclo de taxa de juros e inflação. A inflação começa a aumentar, e aí os juros também tendem a começar a aumentar para controlar a inflação, até chegar ao ponto que a inflação está muito alta e os juros estão altos também. E aí, hoje, 2023, você acha que está onde? Inflação alta, juros altos? Qual o momento que você acha que estamos aí no ciclo? E aí a gente consegue também juntar, né, o ciclo do mercado com as taxas de juros e a inflação também. E agora entra onde que eu queria falar. Esse aqui seriam perguntinhas, é uma tabelinha para você responder aí, para a gente entender em qual ciclo que a gente está, em qual momento do ciclo que a gente está. Então aqui seriam as perguntas que você tem que responder. Em relação à economia, como que ela está? Ela está vibrante ou ela está lerda? E aí você responde, o que você acha? Perspectivas, quais são as perspectivas para o futuro? Positiva, negativa? Capital, o capital no mercado, ele está abundante ou ele está escasso? Taxa de juros, as taxas de juros, Selic, estão baixas ou estão altas? Investidores, como é que eles estão? Eles estão otimistas ou pessimistas? E você vai marcando aonde que você achar que está, né? Marca um X aqui, marca um X aqui, um X aqui, vai marcando, ok? Donos de ativos, ou seja, investidores são donos de ativos, eles estão felizes por tê-los ou eles estão loucos para se desfazerem desses ativos? Os vendedores de ativos, eles são poucos no mercado, ou seja, são escassos, você tenta comprar alguma coisa, tem pouco vendedor, ou são muitos, está todo mundo querendo vender. O desempenho recente da bolsa, do mercado, ele foi forte ou ele foi fraco? Os preços dos ativos, eles estão altos ou eles estão baixos? Lembra lá do PL, gráfico do PL histórico do Ibovespa? E aí, já dei a dica da resposta aqui. Erros comuns dos investidores. Eles estão comprando demais ou eles estão comprando de menos? E aí? E o PL da bolsa? O PL da bolsa, ele está alto ou
ou está baixo? No livro tem mais perguntas dessas aqui, mais umas 10 dessas mais ou menos, só que essas aqui são as principais que eu extraí lá, que são fáceis de você identificar aí no ciclo do mercado e já são suficientes para você se posicionar também. Então, feito isso, se a maior parte ficou aqui nessa coluna aqui, se você marcou aqui essas perguntas, a maior parte são aqui, então significa que você tem que colocar um escorpião aí no bolso, porque o mercado está muito eufórico, está lá naquele topo da euforia e é ali que é o bom ponto para você perder dinheiro na bolsa e para você ser mais um daquele que fala que bolsa é cassino. Agora, se a maior parte das suas marcações ficaram nessa coluna aqui, significa que você tem que ser agressivo nas compras. Significa que a bolsa está barata demais, gente. Significa que é o momento de você começar a se posicionar para poder colher frutos no longo prazo, dentro do ciclo do mercado. E agora, voltando aqui ao ciclo do mercado, eu vou refazer a pergunta. Em qual ponto estamos no ciclo? E aí? Eu preciso que você reflita sobre isso e se você já souber qual ponto que a gente está, comenta aqui embaixo aqui, dê o seu palpite aí para a gente trocar ideia. Quem sabe a gente acerta aí o ponto. Se você tiver num momento que eu acho que não está, a gente pode trocar ideia também para a gente entender qual que seria a sua dúvida em relação a isso. Então não deixa de comentar aqui, tá bom? Esse seria o vídeo que eu queria trazer para você aqui hoje. Um vídeo trazendo o estudo do ciclo do mercado. Não é difícil, tá bom? Você viu aí que não é difícil entender o ciclo do mercado. Você entendendo o que eu acabei de falar aqui agora, você se posiciona acima da média do mercado. Você vira um investidor superior porque você está estudando melhor do que os outros investidores, do que a massa, do que a maioria, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixa de dar a curtida aí não. E se gostar de assuntos como esse aqui também, se inscreva aqui no canal. Um abraço aí para você.